privilégio assim enorme estar aqui com os irmãos. Eu sei que é uma oportunidade dada por Deus. E eu preciso então agradecer em primeiro lugar a Deus por isso. Mas eu estou aqui pelo convite do meu amigo, irmão, pastor Miguel Lima, né? Essa família, esses queridos, pastor, irmã Elza, eles nos acolheram, né, como família de uma maneira singular. E nós temos assim um amor, uma deferência muito especial a esses queridos. E nós sabemos que na nossa igreja a responsabilidade pelo púlpito é do pastor da igreja. Então qualquer coisa depois os irmãos reclamam com ele. Tá bom? Eu estou aqui com a minha família, que já foi apresentada. E quando a gente é assim muito próximo, ele me convidou apenas para falar, mas eu já cheguei aqui também querendo cantar, né? A gente é assim quando sente liberdade. E eu queria então louvar o Senhor com minha esposa nessa manhã. Queria que os irmãos prestassem atenção, é um cântico pequeno, mas ele fala da mensagem da cruz, daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, Flávia, vem aqui, vamos louvar o Senhor. Eu creio.
sacrifício de Cristo lá na cruz, nós temos a esperança da eternidade, não é, irmãos? Queria dizer para os irmãos que é um negócio assim impactante ouvir o pastor Miguel Mitre falando dessa igreja. Ele, desse, senhor grandão e tudo mais, ele até os olhinhos enche de lágrima. Quando ele conta a história, quando ele conta dos projetos, quando ele fala dos desafios, é um negócio especial. E eu estou muito feliz ao ver a mão de Deus guiando a história da Igreja Presbiteriana de Casa Forte e guiando nesse momento, né? Assim, enche o coração de alegria. Mas eu estava aqui pensando, sabe, queridos, e esse é o tema que eu queria conversar com os irmãos. A igreja é formada pelo quê? É bem verdade que é um privilégio e é uma bênção quando Deus abre as portas para que a igreja tenha um templo bonito, um porcelanato de primeira categoria. É uma bênção, queridos, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é feita de discípulos. De discípulos. A igreja presbiteriana de Casa Forte não quer e nem deve ser conhecida ali apenas pelo templo bonito que está construindo. A igreja presbiteriana de Casa Forte, ela tem que ser conhecida e reconhecida pelo irmão, pela forma como o irmão é discípulo do Senhor Jesus. E eu queria então ir para as Escrituras e tentar encontrar quais são as marcas, quais são as características do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, que é quem vai ser o corpo de Cristo nessa terra. Vamos olhar Lucas capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 5. Queria que os irmãos acompanhassem, queridos. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 11, certo? Acharam aí? Acompanhem, por favor. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lar, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios.
Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, a tua palavra foi lida. Queria pedir que o Senhor aplique nos nossos corações. Ela é a palavra viva de Deus, revelada e preservada para nós, a Igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor me esvazie de tanta fragilidade, de tanta pecaminosidade, e que, pela unção do Teu Espírito, eu possa apenas ser fiel àquilo que a Tua palavra já disse. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto para mim, ele revela nítidas marcas daquele que é discípulo do Senhor Jesus. Daquele que, em outras palavras, é quem é a Igreja do Senhor Jesus. Mas antes de entrar nas marcas, eu preciso dizer uma coisa. O texto começa dizendo que as multidões estavam apertando para o quê? O que está aí no verso primeiro? A multidão apertava para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus ensina, aquilo que está revelado a respeito de toda a caminhada do Senhor Jesus é a palavra de Deus. Eu não sei se o irmão tem negligenciado as escrituras que o Senhor revelou a nós, mas eu quero dizer ao irmão, não negligencie aquilo que é a palavra de Deus. E aqui é mais um dos simbolismos da verdade de que Jesus é Deus, porque Jesus, o que ele dizia é palavra de Deus. Nós servimos o Senhor Jesus, que é Deus e que tem as palavras de vida eterna para nós. Mas eu queria então seguir aqui com os irmãos e que os irmãos me ajudassem. Os irmãos entenderam o cenário? Qual era o ofício, qual era a profissão de Pedro, Tiago, João, seus sócios? Eles faziam o quê? Pescadores. E o que tinha acontecido durante toda a noite que antecedeu essa manhã? Eles estavam fazendo o quê? Pescando, queridos, trabalhando. Não é pescando igual alguns de nós, homens, gostam, né? Tirar umas férias, nós vamos pescar, né? Não, queridos. É suor, é labuta, é pro pão de cada dia, é ofício, é trabalho. E não é um negócio simples, não. É a noite inteira, mas mais do que isso. Eles trabalham a noite inteira, quando é de manhã, eles estão trabalhando. Por quê? Os pescadores profissionais terminam a labuta dessa, eles têm que rever toda a rede, eles lavam a rede, eles costuram o que está errado, eles veem o que precisa arrumar, olha o barco. Esses homens são homens trabalhadores. E para mim, essa é a primeira marca de um discípulo do Senhor Jesus. Discípulo do Senhor Jesus não é gente à toa. É gente trabalhadora. A marca do chamado dos discípulos do Senhor Jesus foi para que tipo de gente? Gente que tinha dormido a noite inteira, gente que estava completamente renovado fisicamente. Não, queridos. O Senhor Jesus chama para ser seus discípulos gente trabalhadora. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma das grandes características danosas que a gente tem visto ultimamente são as pessoas que, por conta do seu trabalho, falam assim: não, eu não vou na igreja, eu não estou muito cansado, eu trabalhei muito, sabe, pastor, essa semana foi dura, por isso que não dá para eu ir. Gente que acha que o fato de ter muitas atividades é argumento para não servir o Senhor. Aqui é o contrário. Jesus faz questão de chamar, sabe quem? Quem trabalhou a noite inteira e está trabalhando no outro dia. Não é engraçado isso? Às vezes nós legitimamos a nossa cabeça. Não, Deus vai levantar outras pessoas para abençoar o corpo de Cristo, para atuar na igreja, porque eu estou num período muito difícil da vida, sabe? Trabalhando muito, estou tendo muitas lutas, então eu vou dar uma afastada, eu vou me afastar, mas quando eu me aposentar, sabe, pastor? O Senhor me aguarde.
Vamos sentar e aguardar. Não, queridos, o discípulo do Senhor Jesus não é assim não. O discípulo do Senhor Jesus é uma pessoa trabalhadora, com atividades. E o Senhor Jesus chama. Queria instar com o irmão, se Deus na sua mão invisível tem dado atividades aos irmãos, os irmãos cuidam de familiares, você cuida de trabalho, você tem trabalhos afins, você no sábado fica cansado. Entenda, querido, que o discípulo do Senhor Jesus, ele tem como um privilégio seguir o Senhor Jesus, mesmo com a agenda lotada. E ele transforma a sua agenda em oportunidade para servir o Senhor Jesus. Não crie o raciocínio enganoso de que não, eu vou me afastar, vão me entender, pastor vai me entender, Jesus vai me entender, está tudo muito cheio. Essa vida é passageira, estamos vivos hoje e amanhã não sabemos. Não deixe para depois, sirva o Senhor Jesus. E mesmo que você esteja cheio de serviço, porque o Senhor Jesus chama quem está cheio de atividade. Mas aí tem uma coisa interessante, que além de ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa com atividades, o discípulo do Senhor Jesus é uma pessoa solícita, é uma pessoa que serve. Vocês entenderam a cena? Esses homens trabalharam a noite inteira, esses homens estão cansados, queridos. Eu pergunto para vocês, quem trabalha a noite inteira, dormiu durante a noite? Não. Quem está na manhã, veja, eles acabaram de chegar, é de manhã, eles estão lavando e consertando as redes. Ele já tomou banho? Não. Ele já tomou seu café da manhã? Não. Jesus entra no barco de Pedro e fala: Pedro, leva o barquinho ali para frente das multidões, porque eu quero ensinar as multidões. Eu quero perguntar para você, meu irmão, se fosse com você, o que você ia fazer? O que você ia dizer? Talvez muitos de nós, no auge da nossa santidade, iríamos dizer: Jesus, eu acho bom demais, olha, essa multidão precisa mesmo, sabe? Conversa aí com esse povo, eu estou aqui, eu não vou atrapalhar, mas aqui é o seguinte, o barco é meu, eu preciso consertar, eu não tenho nada a ver com essa multidão, eu estou super cansado, eu não tomei banho, eu não comi, é o pior momento para eu fazer qualquer coisa, mas olha, eu acho joia, eu tenho ouvido falar, o senhor tem uma palavra massa, vai lá mesmo, essa turma precisa. Não, queridos, esse homem, que é um homem que trabalha, que é um homem que está cansado, é o homem que Deus chama, é o homem que Deus chama para servir. E sabe o que é que ele faz? Ele coloca o barco dele à disposição do Senhor Jesus. Solícito, ele serve com o que tem. Com o que tem. A minha pergunta é: o que é que Deus tem te dado? E a segunda é: como é que você tem servido ao Senhor Jesus e à igreja dele com as coisas que Deus tem te dado? Às vezes, queridos, nós temos um carro. Poderíamos com esse carro abençoar pessoas que querem vir para a igreja, mas não tem como dar carona. Você fala: não vou dar carona no meu carro. Não, meu Deus, aquela pessoa tem até aquele menino, biscoito, cai migalha no meu carro, meu Deus, de jeito nenhum. Às vezes você tem um instrumento em casa, precisava de um violão. Não, vamos orar, a igreja tem que ter um violão, não vou levar o meu, eu sei. Tem gente que a mão sua, não limpa direito os dedos, pega no meu violão não levo. Gente que não coloca as coisas que Deus te deu a serviço do Senhor. O verdadeiro discípulo, ele tem uma só coisa, ele tem só um barco. É o barco de qual ele tira o ganha-pão. É o barco que tem que servir na cabeça dele para manutenção de vida. Sabe o que ele faz? O barco está à disposição do Senhor Jesus. Pode usar, Senhor. E eu estou persuadido de que muitas das vezes nós não colocamos tudo que temos à disposição do Senhor. Sabe por quê? Porque nós achamos que as coisas que temos são nossas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois a glória eternamente. Amém. Querido, se você tem alguma coisa, se você tem uma roupa, se você tem qualquer bem, se você tem um aspirador de pó que pode ajudar aqui, se você tem uma vassoura, se você tem um carro, qualquer coisa, queridos, é Deus que te deu. Nós temos essa grande inversão e por isso muitas das vezes não servimos o Senhor com interesse de coração e com interesse de tudo que Ele nos deu, porque nós achamos que as coisas são nossas. Não há nada que tenhamos que do céu não nos tenha sido dado. Nada. Nada trouxemos para esse mundo e nem nada levaremos. Se temos alguma coisa, é graça do Senhor. Esse negócio é muito interessante. Eu, no afã de ensinar os meus filhos, pastor, sobre o dízimo e sobre a oferta, lá na igreja, no momento assim do dízimo e oferta, então eu pegava ali um envelopezinho e colocava ali a oferta e chamava os meus filhos e dizia: queridos, nós vamos cantar o hino e vocês vão ter o privilégio de entregar uma oferta ao Senhor. E eles, joia, pega o papelzinho, começa a cantar, eles vão lá, põem e voltam, até que alguns domingos depois, a fala deles para mim foi bem assim: papai, hoje nós vamos dar um dinheirinho para Deus? Eu parei, pensei naquela frase e pensei, acho que é assim que muitos de nós encaramos a vida. Não, eu vou dar alguma coisa para ajudar essa pessoa. Não, eu vou dar o dízimo. Não, queridos! Tudo que temos é do Senhor. Tudo que nós temos, Deus que nos deu. Deus não precisa ser servido por nós. Deus não depende que nós venhamos a dar nada para Ele. Na verdade, tudo que temos é Deus que nos deu. E aquele momento foi uma oportunidade para eu reunir os meus filhos e falar assim: filhos, nós estamos aqui dando alguma coisa para o Senhor? E eles diziam sim. E eu disse: não, filhos, não tem nada que tenhamos que não tenha sido o Senhor que nos deu. Tudo é do Senhor. Isso aqui, queridos, nós estamos devolvendo uma pequena parte de tudo aquilo que Deus nos deu, mas Ele tem que ser o Senhor da nossa vida e de tudo que como mordomos Ele entregou nas nossas mãos. A minha pergunta é: você serve o Senhor com tudo aquilo que Ele te deu? Porque uma característica do discípulo do Senhor Jesus, se de um lado é uma pessoa trabalhadora, não é gente à toa, de outro lado é uma pessoa que serve com tudo que tem. E se talvez você não serve, é porque você está achando que o que você tem é seu. É do Senhor. O meu pai foi criado no interior de Minas Gerais. E uma das histórias que eu mais ouvi do meu pai, que marcou a sua infância, foi quando ele, saindo de uma igrejinha da roça, andando pelas estradas de terra das montanhas do sul de Minas, ele estava de mão dada com seu pai, quando no alto de um dos montes, eles veem no vale a fazenda deles. E ele conta que como menino, ele vê a fazenda, tinha o cafezal, tinha as vaquinhas, e ele, muito animado com aquilo, ele para o seu pai e diz: pai, é verdade que tudo isso aqui é nosso? Então ele conta que meu avô abaixa para ficar no nível dele e diz: filho, não. Isso aqui é tudo do Senhor. Está apenas emprestado. Nós somos mordomos, queridos. E o verdadeiro discípulo, ele serve o Senhor Jesus com tudo que o próprio Deus colocou nas nossas mãos. Mas tem mais. O texto diz que acontece uma das coisas mais esquisitas para um pescador profissional. Jesus vem, fala para as multidões, no verso 4 diz: quando acabou de falar, ele disse a Simão Pedro: faze-te ao largo
lançai as vossas redes para pescar. Eu acho interessante isso aqui, porque o Simão, o Pedro, né, ele diz assim: o mestre, nós trabalhamos a noite inteira, né? É mais ou menos assim, e eu acho linda essa figura, preste atenção. Senhor, quem entende do reino dos céus é o Senhor, o Senhor é mestre na lei, mas de pescaria quem entende sou eu. O Senhor está dizendo para a gente ir pescar agora, mas é o seguinte: eu tenho uma vida inteira aqui no lago de Genezaré, que é o mesmo mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia. Eu conheço isso aqui com a palma da minha mão, sabe, Jesus? E eu vou explicar que é o seguinte: durante o dia não adianta, é de noite. E outra, tem que ser nas noites com pouco vento, e também sem lua cheia. E outra, tem uma região específica aqui que é onde mais a gente pega. De manhã, nesse horário, nesse lugar que o Senhor está mandando, não tem jeito, porque dessa parte entendo eu, Senhor. O Senhor tem as palavras aí, joia, eu estou servindo, mas é o seguinte: a minha experiência de vida me faz concluir que a sua palavra não é razoável nem conveniente. Talvez Pedro teria todas as condições para legitimar na sua mente, no seu coração, a desobediência à palavra de Deus. Mas o que Pedro faz? Ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, na minha cabeça isso não vai funcionar, mas a frase que tem que ficar como marca do discípulo é: mas sob a tua palavra lançarei as redes. O discípulo do Senhor Jesus, preste atenção, ele é obediente e submisso à palavra do Senhor Jesus, e ponto. O discípulo do Senhor Jesus, ele é obediente e ele é submisso à palavra do próprio Deus. Queridos, eu estou dizendo isso que parece uma coisa óbvia, mas não é não, tá? Muitas das vezes nós, em função da nossa experiência de vida, nós afastamos da palavra de Deus alguns dos ensinos claros da palavra de Deus. Maridos que veem a palavra de Deus dizendo: ame a sua esposa de maneira sacrificial, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, e a pessoa levanta e fala assim: Roberto, isso daí é bonito, mas é porque é o seguinte, eu vou te contar a minha experiência. Na minha experiência não dá. Não sabe que tipo de esposa que eu tenho. Olha, se ela fosse só ruim, eu amaria. Mas aquilo é horrível, aqui para ficar ruim tem que melhorar mais. Então, na verdade, é o seguinte: a palavra do Senhor Jesus é boa, mas é porque na minha experiência, você não sabe o que está falando, no meu caso não dá. É aquela mulher que diz o contrário. Ela diz: não, eu sei, né? Aí fala de ser submissa, respeitar o marido. Roberto, você não vive lá em casa, você não está entendendo. Olha, eu teria todo o prazer em fazer isso daí se o meu marido fosse isso. Mas é porque não tem quando você não está entendendo. Quem tem experiência sou eu na minha vida. E para o meu caso, a palavra do Senhor não faz nenhum sentido. Então o resto é um abraço. Mas aquilo que contrapõe a minha experiência, deixa de lado, porque eu sei o que é melhor no meu caso. E nós muitas das vezes negligenciamos a palavra de Deus e os mandamentos do Senhor, porque a nossa experiência nos parece tão sensacional que nós achamos que para o nosso caso devemos afastar a palavra de Deus. Quantas pessoas são frustradas com a igreja? E de repente você lê: não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, submetam-se às autoridades da igreja. Você vai dizer: ah, Roberto, isso daí é muito bonito na teoria, mas eu já fui de igreja, você não sabe o que já fizeram comigo. Pô, mas não, submeto não, isso é tudo pode pegar, não. E a pessoa usa a experiência de vida dela para desvirtuar a palavra de Deus, queridos. Filhos que não obedecem, não honram seus pais. A Bíblia diz: honra o seu pai e sua mãe. Não diz se ele é bom, se ele é ruim. Mas aí nós não honramos os nossos pais porque eles pecaram, porque eles nos maltrataram. E quando nós somos confrontados porque estamos em pecado, a gente fala: não, isso aí é verdade, mas você não sabe do meu caso. Você não sabe da minha história. Na minha história não dá, você não sabe o abuso,
não sabe a traição, não sabe a frustração. No meu caso, nós afastamos a palavra de Deus. Pais para com filhos, entre irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos chamados a evangelizar, queridos. E aí você conversa com alguém, e lá no seu trabalho, tem tido a oportunidade de anular, não pode dizer que é crente, né? Lá, olha, puxa, um negócio difícil, então lá não fala. Queridos, uma palavra de Deus está dizendo que é mandamento, temos. Não, mas sabe o que é que não pode, porque é o seguinte, isso aí está certo, sabe? Não estou dizendo que está errado, mas é que no meu caso, e muitas das vezes, queridos, nós usamos a história da nossa vida para desvirtuar aquilo que é a palavra de Deus. O discípulo do Senhor Jesus, ele pode ter uma experiência de vida que demonstre a inconveniência no seu raciocínio da palavra de Deus. Mas se é palavra de Deus, ele vai como Pedro dizer: olha, para mim é complicado, mas no meu casamento eu preciso ser fiel à palavra de Deus. Sobre a tua palavra eu vou obedecer, eu vou ser submisso. Na igreja, no trabalho, na vizinhança, aonde for, queridos. Eu poderia tentar trazer inúmeros exemplos aqui de caminhada da vida que nós temos, onde nós queremos contemporizar com os mandamentos do Senhor. Não faça isso. Pode até parecer que para o seu caso não iria funcionar, mas eu queria estar com você, para que você busque ser obediente e submisso a toda a palavra de Deus. Assim é o discípulo, mas tem mais. O texto diz que eles obedecem, eles se submetem, algo que é completamente contrário à natureza humana, ao tirocínio, à experiência profissional que eles tinham. Eles obedecem e de repente acontece um milagre. Eles lançam as redes e os peixinhos estão pulando na rede. Eles chamam os companheiros dos outros barcos e falam: vem que nós estamos afundando. E é peixe, e é peixe, é peixe. Porque o discípulo do Senhor Jesus, preste atenção, ele serve um Deus poderoso, queridos. Nós servimos um Deus que domina sobre a criação. Nós servimos um Deus que ele é capaz de torcer todas as regras da pescaria e fazer com que aquilo que não era para ser se torne. Mas ele é capaz de pegar aquilo que parece que é para ser e dizer que não, porque nós temos um Deus poderoso. O discípulo de Cristo Jesus não é uma pessoa tola, é uma pessoa solícita que serve com tudo que tem. É uma pessoa obediente e submissa à palavra de Deus. E é uma pessoa que serve um Deus poderoso. Mas eu preciso seguir, porque eu acho que eu estou muito empolgado. Verso de número 8, queridos. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Uau. Eu acho isso daqui completamente contrário à reação que qualquer um de nós teria. Percebe? Eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei o que você faz, mas imagine o seu sonho de êxito. Qual é o sonho de um pescador? Uma excelente pescaria. E de repente Deus lhe abençoa a conquistar aquilo que seria um milagre. E de repente, ao invés de sair gritando: yes! Uau! A feira amanhã vai bombar, só nós temos peixe, só nós vamos vender, vamos encher os nossos bolsos de recursos, yes! Não, querido. O discípulo do Senhor Jesus, ao reconhecer o Deus que serve, o poder que tem, o discípulo do Senhor Jesus, ele enxerga
quem Ele é diante deles. Queridos, essa tem que ser uma marca do discípulo do Senhor Jesus. Se tem uma coisa que Deus não admite, é essa soberba espiritual. São os fariseus, gente hipócrita, que tenta viver com uma máscara de perfeição, é extremamente perfeito aos olhos humanos, mas por dentro é podre. Gente que é cheia de si, gente que acha que se garante, gente que em toda e qualquer reunião fica dizendo dos seus feitos, do que já fez, quase que dizendo que privilégio tem esse Deus de ter um servo como eu nesses tempos. Esse não é o discípulo do Senhor Jesus. O discípulo do Senhor Jesus é aquele, como foi lido aqui. Vocês lembram de Isaías? Isaías, queridos, é o profeta mais cristocêntrico que tem. É o profeta com profecias mais precisas sobre o plano de Deus para a salvação. Mas quando ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, cuja glória enche toda a terra, o que é que Isaías diz? Ai de mim, eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Talvez se nós estivéssemos lá, nós diríamos: não, Isaías, você não, cara, você é o cara, você é que se garante aqui. Não, queridos, o discípulo do Senhor Jesus, quanto mais ele conhece o Senhor, quanto mais ele tem um vislumbre da santidade de Deus, mais ele se enxerga. É como aquele ponto que vai se aproximando da luz, vai se aproximando da luz, vai se aproximando da luz, a ponto de olhar para si mesmo e enxergar as impurezas. O discípulo do Senhor Jesus, ele precisa ter a consciência do seu pecado. Porque quando você tem a consciência do pecado, querido, é agora que você está pronto a depender completamente da obra de salvação. Quando você reconhece o seu pecado, é que você vai entender o quanto você só merece a perdição e a punição. Ontem a minha esposa estava conversando comigo. E ela falou um negócio que me fez refletir. Eu bati aqui, né? Hã? Fio. Tá caindo o fio. Aqui? Não tem problema não. E ela disse uma coisa curiosa. Ela disse para mim assim: querido, quanto mais eu tenho estudado a palavra, quanto mais eu tenho lido sobre a vida cristã, mais eu tenho percebido o quanto a minha natureza é repleta de pecado. Sabe, queridos, se eu chegar aqui para você e falar: olha, temos um novo remédio que cura no mesmo dia o câncer mais terminal do mundo, você talvez vai olhar e falar assim: uau, que legal, fala mais. Aí eu vou explicar. Olha, esse remédio foi recentemente desenvolvido, é a maior revolução da medicina, já foi aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, pelo FDA dos Estados Unidos, e é tomar, e no dia seguinte você pode fazer qualquer exame, vai estar completamente limpo. E talvez você aí vai dizer: uau, que legal. Agora, se você estiver sentado aqui e eu apresentar a mesma coisa, só que você sabe que você está com esse câncer terminal e que é possível que talvez você não passe nem de hoje, é bem provável, queridos, que no meio da minha explicação você vai levantar, vai vir aqui e vai falar: não precisa explicar mais, me dá esse remédio. Queridos, a consciência do pecado é a mesma coisa. Porque se eu apresento o Senhor Jesus, mas você não tem consciência do pecado, você não tem consciência da sua doença, você não sabe o quanto isso lhe afasta do Senhor, você não sabe o quanto isso te
leva para o inferno. Talvez no máximo você vai dizer: uau, que legal. Mas quando você entende, querido, que você, o mínimo que seja da mancha do seu pecado na história da sua vida, você se torna repugnante diante de Deus e só lhe resta o inferno, se eu lhe apresentar o Senhor Jesus e você reconhecer que só isso lhe dará salvação, você vai levantar e sair daí correndo e vai chegar aqui dizendo: eu preciso desse Senhor. Porque vai querer o remédio quem tem a nítida noção da doença. Você reconhece sua natureza aqui. Pedro é discípulo do Senhor Jesus, porque essa marca está nele. Ele sabe que é pecador. Ele sabe a ponto de chegar diante do Senhor Jesus e dizer: afaste-se de mim, eu sou impuro demais. Nós vivemos numa sociedade que faz o contrário. Nós achamos que nós é que somos bons. Nós achamos é que o Senhor está ao nosso serviço. Nós não admitimos se o Senhor não respondeu a oração que nós pedimos, que achamos que é legítimo. Nós queremos marcar prazo, queremos que o Senhor esteja submetido a nós, e isso, queridos, é um engano. Não é a marca do discípulo do Senhor Jesus. Humilhai sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Lembre-se, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Isso o Senhor não despreza. Marca do discípulo é penitente. Ele sabe que é pecado. Mas eu preciso encerrar. E o texto então termina com o Senhor Jesus dizendo algo especial. E com aqueles homens fazendo algo especial. O Senhor Jesus diz no final do verso 10: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O discípulo do Senhor Jesus é chamado pelo Senhor Jesus para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu quanto do grego, quanto de todas as nações, raças, tribos, línguas espalhadas por todo esse mundo. Queridos, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele é um pescador de homens. Você não pode se contentar, queridos, em viver no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, sem ser um pescador de homens. Você não lança a rede, você não lança isso, você não fala do Evangelho. Esse é um problema aqui. Somos chamados para sermos pescadores de homens. Somos chamados para proclamar o Evangelho daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. A grande comissão é um marco, é um traço de todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito de você ser apresentado ao melhor remédio que cura a doença do pecado e você viver convivendo ao lado, sabendo que há pessoas nesse mundo marchando a galope para o inferno e você não faz nada. O amor de Deus precisa te constranger, querido. Precisa me constranger. Somos chamados para sermos pescadores de homens. E por fim, a marca do discípulo do Senhor Jesus é que servir e seguir o Senhor Jesus é mais importante do que toda outra coisa qualquer. Para o discípulo do Senhor Jesus, servir o Senhor Jesus é mais importante do que todas as outras coisas. Uau! Acompanha comigo. Imagine que você é pescador e eu também. Por que a gente passou a noite pescando, queridos? Porque a gente precisa de peixe, é o nosso trabalho. Qual é a nossa expectativa? Está chegando o final de semana, vai ter a feira. Eu preciso ter peixe para vender, para poder trocar, para poder ter recursos, para poder botar comida em casa. É ou não é? Agora imagina,
não tem salário, não tem dinheiro. Esse final de semana não tem banca na feira, não temos nenhum peixe. Pensa na frustração. De repente, o Deus encarnado intervém, ocorre um milagre. E agora, você que não tinha peixe, e preste atenção, se eles passam a noite inteira pescando e não pescam nada, imagine todos os demais pescadores. O mar não estava para peixe. Ninguém tem. De repente há um milagre. E agora, só eles têm peixe. É como, queridos, se eles tivessem a resposta da oração que eles queriam. O que é que um pescador que não pega peixe mais quer? Peixe. E Deus traz muito peixe. Peixe, 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 peixe. E agora, queridos, eles tinham a condição de tirar o burro que estava estacionado debaixo daquela árvore. Porque se eles iam estar sem recurso nenhum, eles agora tinham muito peixe para montar a banquinha. Só eles iam vender peixe. E eles iam terminar aquele final de semana com os bolsos cheios de dinheiro. Era para eles estarem louvando a Deus porque a profissão deu certo. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Agora olha que curioso. Tem muito peixe. Eles chegam na praia com muito peixe, com um barco. E o texto diz o quê? Que diz o quê? Peraí, mas se você deixar um peixe que foi pescado sem abrir, sem tirar as vísceras, sem limpar, sem pôr o sal, o que vai acontecer? Peraí, então não estou entendendo nada. Quer dizer que aquilo que era para ser um sonho de consumo de alguém acontece e ele simplesmente abandona tudo para seguir Jesus. Queridos, essa é uma marca do discípulo do Senhor Jesus. É como aquela pessoa, o jovenzinho, que ele durante todo o segundo grau está pedindo oração, ore por mim, eu tenho que passar no vestibular, e a igreja ora, e ele de novo, olha, estou fazendo uma prova, e a igreja ora, e ele passa noites, e ele pede a Deus, e de repente o milagre acontece, ele passa em primeiro lugar, no curso mais concorrido de todos, e quando ele recebe a notícia, ele diz, louvado seja Deus, não quero mais, quero servir o Senhor Jesus. Vocês percebem? É como aquele que está talvez passando por uma dificuldade, quem sabe laboral. Lutou e era para ter recebido aquele valor, era para ter aquelas condições, não tem, e de repente ele se depara com um milagre do Senhor e os recursos aparecem, e diante dessa grande atuação de Deus, ele fala, agora eu deixo tudo para seguir o Senhor Jesus. Eu não estou aqui dizendo que agora você tem que morar na rua, você tem que deixar o seu emprego, o que eu estou querendo dizer aqui é que para o discípulo do Senhor Jesus, a sua prioridade é acima de qualquer milagre que Deus possa lhe dar. A prioridade acima de tudo é seguir o próprio Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus precisar tomar tudo que de maravilhoso Ele nos deu, que seja tomado, porque o nosso coração terá uma prioridade, o Senhor Jesus. Ele diz, busquem o meu reino em primeiro lugar, a minha justiça, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. O discípulo do Senhor Jesus, ele tem a noção de que servir a Cristo, acima de tudo e todos, é um privilégio maior do que o mais assombroso milagre de Jesus. Ele é capaz de abandonar para servir o Senhor Jesus. Sabe quando é que a igreja presbiteriana de Casa Forte, para a diferença na sociedade que estamos inseridos, vai ser sim, tendo um tempo bonito, vai, eu quero ir lá. Bom, pôs porcelanato lá, eu vou limpar meu sapato. Ou então eu quero. Mas sabe quando ela vai ser relevante, querido? Quando gente ativa, gente que não é à toa, quer servir o Senhor Jesus. Quando gente
quer aqui nessa igreja, bem do corpo de Cristo, da proclamação do Evangelho, dispõe tudo o que tem para o serviço do Senhor Jesus, porque sabe que tudo que tem vem das mãos do próprio Pai. Sabe quando é que essa igreja vai fazer a diferença? Quando essa igreja, individualmente, cada pessoa, for fiel ao Senhor, em toda a palavra de Deus, independentemente da sua história de vida. Não será a sua história de vida que irá interpretar a Bíblia, mas será as Escrituras que irão interpretar a sua história de vida. E você vai se lembrar de que aquilo que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E a fidelidade ao mandamento e à palavra do Senhor vai ser o seu alimento muito mais do que as dificuldades que você passa. Obediência e submissão à palavra de Deus. É quando essa igreja se der conta e se lembrar de que ela serve um Deus poderoso, um Deus que domina a criação, um Deus que está acima de qualquer enfermidade, um Deus que está acima de qualquer dificuldade, um Deus que é soberano, nada foge do seu controle. Precisamos confiar. No meio desse grande tormento, dessa semana trágica que nós estamos envolvidos, num grupo que a minha esposa faz parte, de repente eu vejo lá uma mensagem que ela mandou para o grupo. E ela diz, é uma tristeza para a nação, é um luto para o nosso estado, mas nós não podemos titubear com a certeza de que Deus continua no trono e de que Ele continua soberano e que só nos resta confiar. Porque é o que diz na palavra de Deus, nós seremos submissos a ela. Mas nós enxergaremos quem nós somos. Nós saberemos que o traço que marca a nossa vida é o pecado. Nós saberemos que muitas das vezes nós vivemos envoltos com mentiras. Vivemos envoltos com o desejo de agradar os outros em primeiro lugar e não a Deus. Vivemos com máscaras onde nós enganamos os outros, tentamos enganar nós mesmos. Viveremos com promiscuidades lá no nosso coração. Se nós não reconhecermos isso e formos à lona diante de Deus, não seremos discípulos de Cristo. Precisamos nos quebrantar, joelho no chão, arrependidos para sermos lavados pelo sangue de Cristo. Essa igreja vai ser relevante quando ela se tornar pescadora de homens, proclamando o Evangelho a toda criatura. E quando a prioridade de vida, acima de qualquer milagre que você esteja querendo do Senhor, acima de qualquer bênção e privilégio que Deus tenha te dado, que na sua mente e coração, acima de tudo, esteja o privilégio de servir o Senhor Jesus, de seguir o Senhor Jesus. Essa igreja, queridos, há de ser discípula do Senhor Jesus para a honra e glória do nome. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi lida e ela é aquela espada de dois gumes, cortante. Ela é capaz de separar juntas as medulas, ela é capaz de discernir as questões mais profundas do nosso coração. Eu não sei, Pai, a reflexão que o Senhor trouxe no coração de cada um aqui, eu não sei. Eu não sei, Pai, qual das marcas aqui que mais tem sido negligenciado por algum irmão. Se alguém tem se achado com muitas atividades de que não quer servir o Senhor, ó Deus, traz arrependimento e restauração. Se tem gente aqui que não tem servido o Senhor com tudo que tem, traz arrependimento, traz restauração. Se tem gente aqui que não tem sido obediente, submissa à Tua palavra por conta da sua história de vida triste, que o Senhor traga arrependimento e restauração. Se tem gente aqui, ó Pai, que tem se achado bom demais, que não enxerga a sua natureza pecaminosa, que não enxerga a necessidade que temos do Senhor, traz profunda consciência de pecado, arrependimento e restauração. Se tem gente aqui que tem sido negligente na proclamação do Evangelho, vive mudo, sai calado, não tem convivido com gente indo a galope para o inferno e simplesmente não fala do amor de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo o que nele crê, que o Senhor traga arrependimento e traga restauração. Se tem gente aqui, ó Pai, que vive uma vida cristã, colocando como prioridade, talvez os milagres que o Senhor pode dar, talvez as coisas boas que o Senhor tem nos dado, e tem deixado em segundo plano, talvez em último, o serviço e o seguir o Senhor Jesus, traz arrependimento, traz restauração. E que a marca do verdadeiro discípulo
seja a marca das nossas vidas, para honra e glória do Teu nome. E que o Senhor derrame unção e misericórdia especial na vida da Igreja Presbiteriana de Casa Forte, dos seus líderes, dos seus membros, e que em todo tempo o Seu nome seja sempre adorado, seja sempre exaltado, seja sempre glorificado nesse meio. Em nome de Jesus. Amém.